Sabe aquele calafrio que surge do nada, mesmo em um dia quente? Aquela sensação de que você está sendo observado, mesmo estando sozinho. Existem lugares onde esse sentimento não vai embora, onde os ecos do passado continuam se arrastando pelas paredes, locais onde a história não apenas vive, mas sangra. São casas que não servem para abrigar famílias, mas para aprisionar almas. Hoje você será meu convidado, em uma jornada que poucos ousariam trilhar. Entraremos juntos nas casas mais assombradas do planeta. Residências marcadas por tragédias, rituais, possessões e mortes não resolvidas. Mas atenção, existe um aviso silencioso que todo investigador paranormal aprende cedo. Algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas novamente. Na cidade de San José, Califórnia, encontra-se uma das construções mais intrigantes e bizarras já erguidas, a mansão Winchester. Não é apenas sua arquitetura labiríntica que chama a atenção, com seus 160 quartos, 10.000 janelas e 2.000 portas, mas o motivo pelo qual ela nunca foi finalizada. Sarah Winchester, herdeira da fortuna das armas Winchester, começou a construir a casa após a morte repentina de seu marido e de sua filha. Devastada, ela procurou ajuda espiritual e foi então que uma médium revelou: você está amaldiçoada. As almas daqueles que morreram pelas armas fabricadas pela sua família agora te perseguem. A única forma de enganá-los é construir, sem parar. Sarah contratou operários para trabalhar 24 horas por dia. Escadas que levavam ao nada, portas que se abriam para paredes, corredores sem fim. Não havia projeto arquitetônico. Cada adição era ditada pelas vozes que Sarah alegava ouvir. Visitantes da casa hoje relatam fenômenos como som de passos em corredores vazios, portas batendo sozinhas, luzes que piscam e se apagam, a aparição de uma senhora de preto, vista vagando pelos corredores. Mas o que mais arrepia é a sensação constante de estar sendo observado por algo que você não pode ver, mas sente. Algo que parece se mover entre as paredes. Muitos acreditam que Sarah nunca deixou a casa, que seu espírito permanece ali, ainda supervisionando construções que não cessaram no plano espiritual. Mas a mansão Winchester é apenas o começo. Prepare-se, o próximo destino nos leva a uma tragédia sangrenta que se tornou o caso paranormal mais famoso dos Estados Unidos. A cidade de Amityville, no estado de Nova York, parecia tranquila. Ruas largas, cercadas por árvores, onde crianças brincavam e vizinhos se cumprimentavam com sorrisos. Mas no número 112 da Ocean Avenue, algo sombrio se esconde por trás das paredes brancas com venezianas pretas e janelas que lembram olhos observando você. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente seus pais e seus 4 irmãos enquanto dormiam. 6 pessoas executadas com tiros de espingarda. A polícia encontrou os corpos ainda em suas camas e nenhum vizinho ouviu um único disparo naquela noite. A explicação: ninguém nunca conseguiu entender como tudo aconteceu sem despertar ninguém. Nem mesmo os próprios corpos apresentavam sinais de terem tentado fugir. Algo os fez ficar. 1 ano depois, a família Lutz se muda para a casa. E é aí que os eventos realmente começam. George Lutz acordava todas as noites às 13h15 da manhã, o exato horário dos assassinatos. Os cômodos ficavam inexplicavelmente gelados. Um odor pútrido de carne podre se espalhava pela casa, sem fonte identificável. Kathy, sua esposa, começou a ter pesadelos vívidos e passou a ter marcas no corpo ao acordar. Janelas quebravam sozinhas,
portas batiam violentamente, mesmo quando todas as janelas estavam fechadas. E então, houve a aparição. Uma figura com olhos vermelhos brilhantes, observando do segundo andar. Um porco demoníaco, descrito como Jody, aparecia para a filha do casal, sempre no mesmo canto do quarto. George chegou a relatar levitação, vozes murmurando seu nome, e até uma substância preta escorrendo das paredes. Após apenas 28 dias, os Lutz abandonaram tudo. Fugiram da casa sem levar sequer um travesseiro e juraram nunca mais voltar. Desde então, dezenas de investigações foram feitas no local. Paranormais, médiuns, padres. Todos concordam em uma coisa: há algo na casa de Amityville que não pertence a este mundo. Até hoje, estudiosos do sobrenatural debatem se a maldição foi causada pelo massacre ou se o massacre foi causado pela própria casa. Os moradores da região contam que, mesmo décadas depois, a casa emana uma energia estranha. Pássaros evitam pousar no telhado. Animais de estimação ficam agitados ao se aproximar, e pessoas que visitam o local relatam dores de cabeça, náuseas e até desmaios. O número da casa, inclusive, foi alterado pelas autoridades para afastar os curiosos, mas isso nunca impediu os mais ousados de tentar sentir o que os Lutz sentiram. E você teria coragem de passar uma noite ali, na Baía de São Francisco, envolta por águas geladas e correntes traiçoeiras? Ergue-se uma estrutura sombria, solitária e marcada por ecos de desespero, a prisão de Alcatraz. Conhecida como a Rocha, esse presídio de segurança máxima abrigou os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Al Capone, Machine Gun Kelly e muitos outros viveram atrás dessas celas gélidas, mas o que poucos sabem é que as verdadeiras histórias mais arrepiantes de Alcatraz não estão registradas nos arquivos criminais, estão gravadas nas paredes frias da penitenciária. Durante sua operação entre 1934 e 1963, surgiram relatos de gritos durante a noite, ruídos inexplicáveis e até mesmo aparições dentro das celas isoladas, principalmente na chamada Ala D, a cela 14D, um local onde os prisioneiros mais rebeldes eram colocados em confinamento solitário absoluto, por dias, semanas. Testemunhas diziam que os presos gritavam pedindo para sair, não por causa da solidão, mas por algo que os tocava durante a noite. Uma presença gélida, invisível, que parecia se alimentar do medo. Um dos relatos mais famosos foi de um prisioneiro que, após ser colocado na cela 14D, gritava desesperadamente dizendo que uma criatura com olhos brilhantes estava com ele no escuro. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto, com uma expressão de puro terror congelada em seu rosto e marcas roxas no pescoço, como se tivesse sido estrangulado, sozinho, mesmo após o fechamento da prisão. Guias turísticos, visitantes e guardas continuam relatando eventos paranormais. Correntes arrastando-se sozinhas, portas de aço que se fecham bruscamente, ecos de vozes que parecem vir de celas vazias. Alguns relatam ouvir um banjo tocando de longe, atribuído ao espírito de Al Capone, que costumava tocar o instrumento para se distrair da culpa, e dizem daquilo que o atormentava nos corredores à noite. Durante a noite, as visitas guiadas são ainda mais tensas. Muitos turistas relatam calafrios repentinos, câmeras que param de funcionar ao entrar na ala TI, sussurros diretos no ouvido. Quando se viram para olhar, não há ninguém. Um guia veterano contou que certa vez viu claramente um homem de uniforme de presidiário passando lentamente por um dos corredores
indo em direção à cela 13D. Ele o seguiu, pensando que fosse uma encenação ou uma brincadeira. Mas a cela estava trancada há décadas e vazia. Mas a prisão vai além dos fantasmas. Antigos guardas relataram eventos ainda mais sinistros. Sensações de desorientação, vertigem, crises de pânico sem explicação. Médicos que estudaram os fenômenos afirmam que o local pode ter uma presença ressonante, como se as emoções extremas de raiva, dor e arrependimento tivessem sido absorvidas pelas paredes. Alcatraz, então, não seria apenas uma prisão, mas um túmulo espiritual para centenas de almas, onde o tempo não cura, apenas repete, onde o castigo não acaba com a morte, ele continua, e o mais perturbador. Alguns acreditam que Alcatraz nunca foi construída por acaso naquele ponto da Bahia. Tribos indígenas evitavam aquela ilha há séculos, chamando-a de Terra dos Maus Espíritos. Talvez os prisioneiros nunca foram os únicos encarcerados ali. No coração da pequena cidade de Atchison, Kansas, nos Estados Unidos, existe uma casa modesta, de aparência comum, uma fachada simples, varandinha com cadeira de balanço. Tudo parece inofensivo, mas ali vive algo que se esconde sob o disfarce da inocência, algo que foi chamado de a menina endiabrada. Ela tem nome, Sally, e essa é a casa onde seu espírito infantil, inicialmente inofensivo, se transformou em algo cruel, impiedoso. Tudo começou no século XIX, quando uma criança chamada Sally, com cerca de 6 anos, foi levada às pressas para um médico local que vivia na casa. A pequena se queixava de dores abdominais agudas. Segundo relatos, o diagnóstico foi apendicite, e o médico, temendo a urgência, começou a operar imediatamente. Mas Sally ainda estava acordada. Ela morreu gritando, em agonia, com os olhos arregalados e a pele marcada pelo trauma. A dor daquela morte brutal parece ter ficado impregnada nas paredes da casa. Décadas depois, Tony e Deborah Bigman se mudaram para lá, sem conhecer a história, jovens, recém-casados e esperando um bebê. Parecia o lugar perfeito para começar uma vida em família. Mas logo, pequenos eventos começaram a acontecer. Luzes que se acendiam e apagavam sozinhas. Portas que se trancavam sem ninguém por perto. Brinquedos que se moviam durante a noite. Debra começou a ouvir risadinhas. Passos pequenos pela casa. Brisas geladas surgindo sem motivo. Até que um dia, Tony foi atacado. Ele acordou com 3 arranhões profundos no peito. Nos dias seguintes, mais marcas apareceram. Ele viu vultos, sentiu-se empurrado. Começou a perder o controle. Dizia que havia algo nele, algo tentando tomar sua mente. Investigadores paranormais foram chamados, entre eles a equipe do programa Sightings, que filmou alguns dos eventos mais assustadores da casa. O equipamento travava, as baterias descarregavam em segundos. Um médium, ao entrar na casa, desmaiou na escada. Mas o mais assustador é que a presença não era única. Especialistas afirmaram que Sally, a menina, ainda estava ali, mas que havia sido corrompida por outra entidade. Algo mais antigo, mais sombrio, que usava a imagem infantil como uma máscara para se aproximar e atacar. Até hoje, visitantes relatam serem arranhados durante a noite, sentirem como se fossem observados por olhos infantis, mas sem alma. Ouvirem sussurros que dizem: venha brincar comigo. Há quem diga que Sally quer apenas companhia. Outros acreditam que ela sente ódio de adultos, que seu espírito, aprisionado e ferido, busca vingança pelo que sofreu.
A casa hoje é aberta para investigações e muitos que passam uma noite ali não conseguem dormir nunca mais como antes. Você entraria em um quarto onde uma criança sorri para você, no escuro. E se ela estendesse a mão e dissesse: "Quer brincar comigo?" Imagine um castelo medieval, paredes de pedra cobertas por musgo, torres silenciosas onde o tempo parece ter parado, e corredores tão frios quanto uma câmara mortuária. Estamos na Irlanda, condado de Offaly. Este é o Castelo Lippe, um dos lugares mais assombrados do mundo. E ali, em seu coração sombrio, há algo que os moradores locais chamam de o Poço do Inferno, construído por volta do século XIII pela família O'Carroll, uma linhagem marcada por guerras internas, traições e assassinatos. O castelo foi cenário de eventos tão brutais que até hoje muitos acreditam que ele se tornou um portal para algo do outro lado. Entre os salões escuros e as câmaras de tortura escondidas, há um local em particular que causa arrepios até nos investigadores mais experientes. Uma pequena capela, conhecida como a Capela Sangrenta. Foi ali, segundo a lenda, que um dos O'Carroll assassinou seu próprio irmão, um padre, no altar durante uma missa. Diante da congregação, o sangue respingou nas paredes e ficou, mas não foi o único. A capela se tornou palco de execuções e rituais sombrios, e abaixo dela havia um buraco escondido sob o chão de pedras, um poço vertical com estacas afiadas no fundo. Ali, as vítimas eram jogadas vivas. Estima-se que centenas de corpos foram empurrados para a morte, empalados pelas lanças enferrujadas. Quando finalmente foi descoberto, em 1922, os ossos humanos retirados do poço encheram 3 carroças. 3. A energia do lugar é sufocante. Pessoas desmaiam. Animais se recusam a entrar. E há uma entidade específica que habita o castelo e que todos temem. Eles a chamam de The Elemental. O Elemental, descrito como uma criatura de forma disforme, que exala um cheiro pútrido de carne podre e enxofre. Um ser antigo, sem rosto, que aparece como uma névoa negra com olhos brilhantes. Dizem que ele protege o castelo, ou melhor, aprisiona suas almas. O primeiro registro dessa entidade veio da ocultista Mildred Darby, que viveu no castelo no século XIX. Em seu diário, ela descreve ter sentido algo tocando seu ombro e, ao virar, viu uma coisa encurvada, com olhos que queimavam como carvões. Até hoje, visitantes relatam sentir presenças ao descer as escadas da torre, serem empurrados por mãos invisíveis, ou verem vultos atravessando paredes. E o poço ainda está lá, fechado, mas presente, como uma cicatriz aberta na história, como um portal que nunca se fechou completamente. Você teria coragem de olhar dentro dele? E se ao olhar, algo lá embaixo olhasse de volta? Ao sul da cidade do México, existe um labirinto de canais, o antigo distrito de Xochimilco. Milhares de turistas passeiam em barquinhos coloridos todos os anos, mas poucos têm coragem de visitar uma ilha específica. Uma ilha que parece congelada no tempo. Uma ilha onde centenas de bonecas olham para você. Sejam bem-vindos à Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. A história começa com um homem, Dom Julián Santana Barrera, um eremita que nos anos 1950 se isolou nessa pequena ilha para viver longe da civilização. Mas logo após se mudar, algo aconteceu. Segundo ele, o espírito de uma menina que se afogou ali começou a assombrá-lo. Ele afirmava ouvir sussurros, choros e ver coisas.
Para apaziguar essa presença, Dom Julián começou a pendurar bonecas nas árvores, uma a uma. Bonecas velhas, quebradas, sem olhos, ou com olhos demais. Com o tempo, a ilha se transformou em um santuário macabro. Centenas de bonecas penduradas, expostas à chuva, ao sol, aos insetos. Algumas sem cabeças, outras com membros trocados, e todas, sem exceção, olhando diretamente para você. Mas o que é mais assustador é o que aconteceu com o próprio Dom Julián. Em 2001, ele foi encontrado morto, a causa, afogamento, no mesmo canal onde, segundo ele, a menina havia morrido décadas antes. Depois da sua morte, a ilha ganhou notoriedade, e quem visita diz a mesma coisa. As bonecas se mexem, os olhos acompanham quem passa, e vozes infantis, risos e cantigas surgem do meio das árvores, mesmo quando não há ninguém. Alguns acreditam que Dom Julián não estava ficando louco, mas que a ilha, de fato, era e ainda é um ponto de encontro espiritual. Um lugar onde a energia de dor e abandono se acumulou por décadas, criando uma espécie de eco entre os mundos. Se você pisasse lá hoje e ouvisse uma boneca cantarolando uma música antiga, você continuaria andando, ou pularia no barco e fugiria o mais rápido possível. Edimburgo, capital da Escócia. Uma cidade linda, histórica e profundamente assombrada. Debaixo de suas ruas charmosas e becos estreitos existe um submundo. Uma rede esquecida de túneis, cavernas e cômodos lacrados com tijolos. Escondido ali está um dos lugares mais perturbadores do Reino Unido, a South Bridge Vaults, também conhecida como a Casa dos Horrores de Edimburgo. Construídas no final do século XVIII, essas câmaras subterrâneas foram feitas para armazenamento comercial, mas logo foram abandonadas. A umidade, o mofo, a escuridão completa tornaram o lugar inabitável para quem tinha escolha. Os sem-teto começaram a ocupar as câmaras, depois surgiram prostíbulos, e então, o pior, criminosos. Ali, mutilações, tráfico de corpos, rituais ocultistas e assassinatos se tornaram rotina. Testemunhas da época relatam gritos, gemidos e um cheiro impossível de esquecer. Mas quando os túneis foram lacrados, não foi apenas pedra e sujeira que ficou para trás. Algo permaneceu, algo que ouve, algo que responde. Séculos depois, quando os túneis foram redescobertos, começaram os relatos. Guias turísticos e visitantes afirmavam sentir uma presença constante. Tocavam seus ombros, sussurravam seus nomes, e vinham os sons do interior das paredes. Relatos falam de crianças chorando, de um homem alto e sombrio, conhecido como o Observador. Ele aparece em pé, nos cantos mais escuros, sem rosto, sempre calado, sempre parado, sempre olhando. Muitos tentaram explicar racionalmente: acústica, gases subterrâneos, sugestão psicológica. Mas como explicar marcas de mão que aparecem nas paredes frias? Ou equipamentos eletrônicos que queimam sem motivo? Imagine entrar em um desses túneis e ouvir alguém andando atrás de você. Você se vira, mas não há ninguém. Apenas escuridão e um sussurro bem no seu ouvido: você não devia estar aqui. Imagine viver em uma casa onde você nunca se sente sozinha, mesmo quando está completamente só. No início da década de 1970, a família Perron, Roger, Carolyn e suas 5 filhas se muda para uma casa de fazenda em Harrisville, Rhode Island. A construção datava do século XVIII, antiga, isolada, cheia de história e carregada por uma presença que logo se revelaria impossível de ignorar. Logo nas primeiras semanas,
fenômenos começaram a acontecer. Copos se moviam sozinhos, portas se trancavam e destrancavam sem explicação. Sussurros podiam ser ouvidos entre os corredores, como se as paredes respirassem segredos. As meninas começaram a ver figuras, algumas inofensivas, outras profundamente perturbadoras, mas havia uma em especial, um espírito feminino, um que parecia focado em Carolyn, a mãe. Ela era chamada de Bathsheba. Segundo os registros históricos, Bathsheba Sherman foi uma mulher que viveu na propriedade no século XIX, acusada de bruxaria e até do sacrifício de um bebê, embora nunca tenha sido condenada formalmente. Dizem que ela amaldiçoou a terra antes de morrer. Carolyn passou a acordar com marcas estranhas pelo corpo. Relatava sentir-se esganada, sufocada, como se alguém tentasse impedi-la de respirar durante a noite. Certa vez, ela foi jogada da escada por uma força invisível, quebrando-lhe o braço. As filhas também relataram arranhões e puxões de cabelo. O clima se tornava cada vez mais pesado, quase insuportável. Foi quando o casal chamou dois dos mais famosos investigadores paranormais do mundo, Ed e Lorraine Warren. Lorraine, médium sensitiva, declarou que nunca havia sentido uma energia tão densa. Segundo ela, Bathsheba se via como a dona legítima da casa e via em Carolyn uma invasora. O que começou como manifestações sutis rapidamente escalou para a possessão. Durante um ritual para tentar libertar a casa, a situação saiu do controle. Carolyn ficou em transe, gritando em uma língua desconhecida. Foi levada quase ao estado de morte clínica, até que os Warren interrompessem o processo. Depois disso, eles decidiram se afastar, e a família ficou sozinha com aquilo, que não podia ser visto, mas estava sempre presente. Apesar de tentarem se mudar várias vezes por dificuldades financeiras, a família permaneceu na casa por quase 10 anos, anos que marcaram cada um deles para sempre. Andrea Perron, uma das filhas, escreveu livros contando tudo o que viveram. Ela afirma que o filme Invocação do Mal, apesar de assustador, suaviza o que realmente aconteceu. Até hoje, o local continua sendo um dos pontos mais visitados por caçadores de fantasmas. E muitos relatam que a velha cadeira de balanço ainda se move sozinha no porão, como se alguém ou algo ainda estivesse à espera. O que há de mais assustador nesta história não é o que foi visto, mas sim o que continua lá, esperando. Em 1912, a pacata cidade de Villisca, no estado de Iowa, jamais imaginaria que se tornaria um dos maiores mistérios criminais da história dos Estados Unidos. Era uma manhã comum de segunda-feira, 10 de junho. Mas na pequena Casa Branca, na 508 East Chestnut Street, o silêncio era estranho. Ninguém saía. Nenhum movimento das crianças. O vizinho, preocupado, chamou a polícia. O que encontraram dentro da casa era o retrato do horror. Josiah e Sarah Moore, seus 4 filhos pequenos, Herman, Catherine, Boyd e Paul, e 2 amigas das crianças que haviam dormido ali, Lena e Ina Stillinger, foram brutalmente assassinados. O assassino usou um machado. Todos foram mortos enquanto dormiam. O crime foi cometido com tamanha frieza que até hoje choca. O assassino parecia conhecer bem a casa. Todas as cortinas foram fechadas, espelhos cobertos com panos. Ele teria passado horas no local, talvez até dormido ali. Mas o mais perturbador, ninguém jamais foi preso. Vários suspeitos surgiram ao longo dos anos, desde um padre itinerante até um senador local. Nenhum caso se sustentou. Mas o que realmente transforma essa casa em algo além de um cenário de crime
é o que veio depois. Décadas após o massacre, relatos começaram a surgir. Donos posteriores da casa relatavam passos no sótão, risadas infantis em plena madrugada, portas que se trancavam sozinhas, sussurros dizendo nomes das vítimas. Grupos paranormais que investigaram o local afirmam que o quarto onde Lena foi encontrada é o mais carregado. Dizem que o espírito dela ainda tenta se comunicar, buscando justiça. Em 2005, um investigador paranormal se trancou sozinho na casa com uma câmera. No meio da noite, foi encontrado gritando, coberto de sangue, com cortes nos braços, que ele jura não ter feito. A casa me fez fazer isso, dizia, em choque. Hoje, a casa de Villisca é aberta para visitação. É possível passar a noite ali, se você tiver coragem. Muitos saem no meio da madrugada, incapazes de suportar a energia pesada do lugar. Alguns dizem que não foi apenas um crime. Foi uma porta que se abriu e jamais foi fechada. Imagine viver em uma fazenda isolada, rodeada por campos aparentemente tranquilos, e só depois descobrir que, sob seus pés, repousam restos humanos de forma clandestina. Essa é a história da macabra fazenda de Ed Gein, o infame assassino que inspirou filmes como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. No pequeno vilarejo de Plainfield, Wisconsin, ninguém desconfiava do tímido Ed, um homem solitário, criado por uma mãe fanática religiosa que o convencia de que todas as mulheres, exceto ela, eram pecadoras. Após a morte da mãe, Ed se isolou ainda mais, e foi aí que o horror começou. Em 1957, a dona de uma loja local desapareceu. A polícia seguiu pistas até a fazenda de Gein. O que encontraram ali transformou até os policiais mais experientes em homens traumatizados. Peles humanas esticadas como cortinas, roupas feitas de carne, tigelas feitas de crânios, um cinturão costurado com mamilos, máscaras com rostos humanos. Ao que tudo indica, Ed Gein começou como ladrão de túmulos, exumando corpos recentemente enterrados para satisfazer suas fantasias perturbadas. Mas ele não parou por aí. Ele matou pelo menos 2 mulheres e talvez mais, ainda não comprovadas. A fazenda se tornou uma espécie de laboratório de horrores, onde ele tentava criar uma segunda pele, talvez em um delírio de tentar se transformar em sua mãe. A casa foi considerada tão macabra que foi incendiada por moradores locais pouco depois da prisão de Gein. Hoje, só o campo permanece, mas quem visita diz que o lugar ainda pulsa uma energia pesada, doentia. O silêncio lá é estranho, sufocante. Investigadores paranormais relataram ouvir vozes pedindo socorro em EVP, fenômenos de voz eletrônica, e em uma das sessões, uma voz rouca sussurrou: "Ela está me observando." Acredita-se que não apenas as vítimas tenham ficado presas, mas a própria essência distorcida de Ed Gein, moldada pelo medo, pela repressão e pela loucura. No alto das montanhas rochosas do Colorado, cercado por pinheiros e neve eterna, está um dos lugares mais assustadores do mundo, o Stanley Hotel. Bonito por fora, amaldiçoado por dentro. Um lugar onde os corredores parecem não ter fim e o tempo parece ficar preso nas paredes. Foi nesse hotel que Stephen King, em uma noite de insônia no quarto 217, teve o pesadelo que daria origem a O Iluminado, um dos livros mais aterrorizantes da literatura, e que depois virou um clássico do cinema dirigido por Stanley Kubrick. Mas o que poucos sabem é que o Stanley Hotel já era assombrado muito antes de ser
corredores, mesmo quando não há ninguém hospedado no andar. O quarto mais famoso, o 217, é o epicentro da atividade paranormal. Hóspedes relatam sentir mãos invisíveis arrumando seus cobertores durante a noite. Outros dizem que acordaram com uma mulher parada ao lado da cama, olhando fixamente, e então simplesmente desaparecendo no ar. Acredita-se que o espírito que ronda esse quarto seja o de Elizabeth Wilson, antiga governanta do hotel. Ela sobreviveu a uma explosão de gás no quarto, o mesmo 217, e desde então nunca mais saiu de lá, pelo menos espiritualmente. Mas há mais. No salão de bailes, onde nenhum evento acontece há décadas, é comum ouvir música alta e passos de dança. Quando os funcionários entram para verificar, o salão está vazio. Apenas o eco de um tempo que já passou insiste em continuar ali. Algumas investigações paranormais captaram vozes dizendo coisas como: "Não é hora de ir embora ainda", e "a festa ainda não acabou". O Stanley Hotel não é só uma inspiração para uma história de terror. Ele é a história. Uma prisão de memórias, de almas que se recusam a ir embora. E quem se hospeda lá dificilmente esquece o que viveu, mesmo que tente. No coração do bairro francês de Nova Orleans, entre vielas encantadoras e casarões antigos, ergue-se uma mansão que guarda os ecos de uma crueldade que nem o tempo conseguiu silenciar. A mansão La Laurie. À primeira vista, apenas mais uma construção histórica da charmosa cidade. Mas atrás das paredes luxuosas vivia uma mulher, cujo nome ainda arrepia os moradores locais. Madame Delphine Lalaurie. Ela era rica, influente e monstruosa. No século XIX, enquanto recebia a elite da sociedade em festas exuberantes, algo terrível acontecia nos andares de cima e nos porões escondidos da casa. Escravos eram mantidos em condições desumanas, torturados de maneiras que a mente comum se recusa a imaginar. Relatos dizem que alguns foram encontrados com partes do corpo costuradas, outros com ossos quebrados e reposicionados apenas por sadismo. A mansão era um laboratório de horrores e Delphine era a responsável por cada grito abafado. Mas tudo veio à tona em 1834, quando um incêndio tomou conta da casa. Enquanto os bombeiros tentavam conter as chamas, encontraram os horrores escondidos. Foi assim que Nova Orleans conheceu o verdadeiro rosto de sua socialite mais famosa. A população revoltada invadiu a mansão, mas Delphine fugiu. Desapareceu. Alguns dizem que ela morreu na França. Outros acreditam que ainda perambula pelos corredores de sua mansão e que os gritos nunca cessaram. Hoje, a mansão La Laurie é um ponto turístico para os corajosos. Guardiões noturnos ouvem passos, portas batem sozinhas e vultos são vistos em janelas fechadas. Turistas relatam sentir tontura, enjoo e uma energia opressiva que parece sussurrar: "Vá embora". E mesmo vazia, a casa parece olhar para você, te julgar, ou talvez te escolher. No coração do bairro francês de Nova Orleans, uma mansão se ergue como um monumento à dor. Seu nome ecoa entre os becos antigos como um aviso. Lalaurie. Delphine Lalaurie. Socialite respeitada, anfitriã de festas exuberantes, e por trás das cortinas de veludo, uma das figuras mais cruéis do século XIX. Por fora, luxo. Por dentro, um cenário de horror. Escravizados mantidos em condições desumanas, vítimas de experimentos brutais, mutilações e torturas que desafiam qualquer explicação racional. Quando um incêndio revelou o que havia por trás da fachada, a cidade entrou em choque. Policiais, vizinhos e curiosos testemunharam o inominável. Corpos acorrentados, pessoas vivas costuradas a outras,
ossos quebrados propositalmente. O inferno em plena Nova Orleans. Delphine fugiu. Jamais foi julgada. Mas dizem que sua presença nunca saiu da casa. Hoje, a mansão LaLaurie é ponto turístico, mas poucos conseguem ficar muito tempo ali dentro. Visitantes relatam gritos, arranhões, mudanças súbitas de temperatura. Alguns desmaiam. Outros choram sem motivo. Não são fantasmas buscando vingança. São memórias tão intensas, tão encharcadas de dor, que se recusam a desaparecer. A mansão LaLaurie não está assombrada. Ela é a assombração. Testemunhos reais, pessoas que viveram o terror. Você pode não acreditar em fantasmas. Pode achar que tudo isso são histórias de filme. Mas, e se as pessoas que viveram dentro dessas casas jurarem que o medo era real? Voz 1, homem, 43 anos, tom emocionado. Eu cresci numa casa antiga no interior de Connecticut. Sempre que minha mãe lavava a louça, ela ouvia passos subindo as escadas. Mas ninguém estava lá. Uma vez eu vi uma mulher com um vestido antigo atravessar a sala. Quando fui atrás, ela simplesmente desapareceu. Voz 2, mulher, 67 anos, tom firme. Fiquei hospedada no Stanley Hotel. Ria disso tudo, sabe? Até que eu vi crianças correndo no corredor às 3 da manhã. Quando fui reclamar na recepção, eles disseram que meu andar estava vazio. Vazio. Voz 3, homem, 29 anos, voz tensa. Eu entrei na Ilha das Bonecas numa excursão no México. A gente ria, fazia piada. Mas juro por Deus, uma boneca virou a cabeça enquanto eu olhava. Não foi o vento, todo mundo viu. Ninguém falou nada. A gente só saiu dali. São relatos assim que atravessam gerações. Alguns chamam de histeria coletiva. Outros de sensações induzidas por sugestões psicológicas. Mas para quem viveu, a lembrança nunca vai embora. Voz 4, mulher, 50 anos, voz trêmula. Na casa da minha avó havia uma boneca de porcelana que eu odiava. Ela sumiu por um tempo e depois apareceu de novo, sentada na minha cama, olhando para mim. Minha avó jurava que nunca a tocou. Esses testemunhos ecoam porque há algo em comum entre elas. Um padrão, um frio que sobe pela espinha e a certeza de que, seja qual for a explicação, algumas casas não esquecem quem entra nelas. O que a ciência tenta explicar e falha. Durante séculos, a ciência tem buscado respostas para o que acontece dentro das casas assombradas. E o que ela encontra nem sempre convence. Especialistas em acústica falam de sons de baixa frequência, chamados infrassons, que causariam náusea, desconforto e até a sensação de estar sendo observado. Mas por que só algumas casas os produzem? E por que sempre no mesmo cômodo? Neurologistas sugerem que certos ambientes podem estimular o lobo temporal do cérebro, gerando alucinações. Mas como explicar quando várias pessoas relatam as mesmas visões ao mesmo tempo? Psicólogos apostam em sugestionabilidade. Se alguém acredita que um lugar é assombrado, o cérebro cria o terror. Mas e quando os eventos ocorrem antes que alguém saiba da história do local? A ciência tenta mapear, racionalizar, transformar o sobrenatural em dados e gráficos, e muitas vezes consegue explicar algumas coisas, mas em outras ela falha, porque algumas experiências são reais demais para caber numa fórmula. Para psicólogos, por outro lado, estudam esses fenômenos como uma ponte entre ciência e espiritualidade, mas o ceticismo da academia ainda os mantém à margem. No fim, a pergunta permanece: será que queremos mesmo uma explicação?
ou a ideia de que o mundo guarda mistérios e nos atrai mais do que qualquer verdade fria. Conclusão: e se uma dessas casas te chamasse, você entraria? Algumas casas sussurram, outras gritam, e há aquelas que te observam mesmo antes de você passar pela porta. Por trás de cada parede, uma história, um trauma, um eco que se recusa a morrer. Talvez sejam só tijolos e madeira, ou talvez, como dizem por aí, lugares guardam as emoções de quem os habitou. Casas como essas desafiam a lógica, fazem a gente repensar o que sabemos sobre o mundo dos vivos e o que imaginamos saber sobre o mundo dos mortos. Agora me diga, se uma dessas casas te chamasse, se você estivesse ali, na calçada, ouvindo o ranger da porta se abrindo sozinha, você entraria? Se você chegou até aqui, é porque também sente que tem algo lá, no outro lado. Curtiu esse vídeo? Então não deixe de dar o like, se inscrever no canal Rei Fantasma. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias arrepiantes como essa direto para você. Conhece alguma casa mal assombrada que não apareceu aqui? Tem alguma história real que precisa ser contada? Deixa nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo não seja inspirado por você. Ativa o sininho e se prepare, porque onde há silêncio demais, pode ter algo observando.